Meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Vamos dar prosseguimento às nossas atividades no sentido de discutir um pouco alguns aspectos do racismo dentro daquele espírito geral das manifestações dos negros no mundo inteiro, principalmente a partir dos Estados Unidos. Após os episódios do George Floyd, e que lá na América eles questionam particularmente a atitude da polícia e do Partido Republicano, que assumiu na campanha agora, que é racista mesmo. E nós aqui damos a nossa continuidade no sentido de valorizar a frase geral que criou como que um slogan para nós todos, ou seja, negros pobres e brancos pobres, as vidas negras importam. E elas importam na medida em que nós temos que observar e reobservar novamente como vivemos, o que passamos, o que pleiteamos, o que desejamos, o que fazem conosco, o que nós temos que contrapor e não ficar apenas sendo observadores do debate que se dá na televisão em torno da questão racial, mas que não propugna nada, não se, praticamente não se faz nada. Agora houve uma aprovação de uma medida da Comissão de Justiça da Prefeitura, da Câmara Municipal em São Paulo, a gente pleiteando que se encerre a experiência das cotas no município de São Paulo e a imprensa, até onde eu sei, não colocou nada. Quer dizer, os negros estão próximos a perder um direito. Pode ser que não percam, né? Pode ser que vença o contrário, mas os negros têm que enfrentar a proximidade aí de uma perda dos seus direitos fundamentais, conquistas recentes, e a mídia está lá discutindo se o Trump está usando tal gravata ou coisas inócuas, né? Ou se a vice do candidato democrata tem tal performance ou não, mas de fato a situação dos negros brasileiros parece bastante negligenciada no presente momento. E o que nós temos, né? Por favor, nós temos o agravamento das condições de vida do negro. Os negros estão enfrentando novamente, são os principais afetados pelo crescimento da fome. O crescimento da fome no Brasil se deu a partir do, já vinha, claro, né? Mas se intensificou a partir da redução do salário aí de emergência. Quer dizer, 10 milhões de pessoas estão passando fome, não comem regularmente, se alimentam mal. Isso vai trazer sequelas para essa população, né? Provavelmente são aí um maior número de negros, porque nós já sabemos que negro não é só o preto, preto retinto. Negro é todo o contínuo que tem a cor que tem a marca da cor. E esses são os principais pobres do Brasil e são os que estão periclitando nessa situação de hoje, dentro da pandemia, dentro da fome agora, redução do rendimento básico. Enquanto isso, fica essa comédia de brincar de dar bônus para a população brasileira. Um oferece 600, outro oferece 300, e a gente perdeu os 1.000 que era o salário mínimo, né? Que nem se fala da sua atualização, do seu reajuste, da sua continuidade, do seu acrescentamento de renda real. Pouco adianta ter formalmente um salário que se deteriora imediatamente. Quer dizer, a continuidade do nosso processo de contribuir para o desenvolvimento das lutas gerais do movimento negro em torno da bandeira vidas negras importam sim, mas é nós que importa, nós temos que fazer alguma coisa. Claro que quem quiser auxiliar nisso é muito bem-vindo, mas nós não podemos ficar fingindo que não é conosco, né? Nós que morremos lá nos abrigos, ou próximos abrigos da prefeitura aqui em São Paulo, nós que morremos de frio na rua, nós que não fazemos três, fazemos as refeições, tem gente que não faz nem 2 refeições diárias, e nós que ficamos ouvindo toda essa balela aí, se vai apoiar o Maia ou
ou Bolsonaro, e o nosso parecer, nosso ponto de vista, os nossos verdadeiros interesses e necessidades não são contemplados. Então, vidas negras importam. Damos prosseguimento à apresentação de alguns aspectos teóricos do racismo que podem auxiliar a compreensão de como mais e mais e mais as vidas negras importam. Nesse sentido, debateremos no que importam as cotas raciais, né, e as cotas sociais, né, também junto, que tem essa movimentação toda hoje, principalmente quando se fala em reduzir mais uma vez os salários dos funcionários públicos, sempre por aí, né? Sempre tolhendo do povo, tirando do povo. E também quando está sob risco, né, a vigência das cotas raciais do município de São Paulo. Por favor, se interessem, vidas negras importam. Vamos nos embrenhar nessa questão, vamos nos mover aí. Vamos não só dar nossa opinião, vamos fazer nossas denúncias, vamos cobrar as coisas, principalmente se aproximando das eleições municipais em todo o Brasil. Não deixemos para lá, né? Façamos mais do que a nossa parte, façamos o nosso espaço de conquista, de reivindicação e de luta. Por favor, vidas importam, vidas negras importam sim. Continuam importando muito, principalmente numa época de agravamento da conjuntura, em que o país nem vai crescer, projeções negativas de crescimento, e que a pobreza e a miséria crescem. Essas sim crescem, olhos vivos, atingindo principalmente o negro pobre e o branco pobre. Bom, de onde vem, né, isso? De onde vem cotas e qual que é o significado, né? Quais são seus principais antecedentes? Grosso modo, foi a partir da segunda metade do século XX que, por volta de 1950, 55 por aí, que surgiram as cotas raciais e sociais com o sentido que apresentam hoje. Vejam bem, cotas, ela tem a função de se oferecer a um segmento social, ou raça, ou grupo, ou gênero, alguma coisa que é vital para seu desenvolvimento, para sua vida em sociedade, e que ele não tem, que ele foi retirado pela história, em função da exploração, da dominação. Quer dizer, se oferecer a um segmento social ou raça histórica da sociedade, que é geralmente muito dominado, muito explorado, muito inferiorizado, como nós falamos agora, pessoas de fome aqui por dia em São Paulo, não faz nada, né? Fica com o lero-lero da televisão de mostrar minimamente alguma tragédia da Covid-19, pessoal, mas que isso é muito pouco frente ao que realmente se passa, né? Atinge mais pessoas de determinado grupo, de determinada classe, de determinada raça histórica. Então, o empobrecido, até a sua representação é traída nos meios de comunicação. Nem é ele que aparece em profusão, aparece bebês de classe média, gente que não está tão mal assim de situação. Não é que não devemos nos envolver, não devemos nos sensibilizar, nos solidarizar. Devemos sim, mas pelo menos representa direito quem morre, nem isso faz. E foi na Índia que surgiu, né, essa preocupação principal de propiciar um setor da sociedade desvalido, excluído, explorado, dominado, uma espécie de compensação, de reconhecimento de que deve ser auxiliado, de auxílio mesmo, para que pudesse ser incorporado. Por exemplo, a parcela como eu falava agora, né, busca oferecer a um segmento social, a uma raça, geralmente muito dominada, e no caso do Brasil, a associação é imediata.
são os descendentes dos escravizados, da raça de raiz, né, de origem, e com a raça ah, que está aí a olhos vistos, somos nós todos. Né? São os de marca. Que marca? Marca da cor negra, né? Derivação da cor negra. Bom, foi na Índia, portanto, né, no Paquistão, mais precisamente, que se criou as primeiras políticas de cotas nesse sentido, quase que da compensação, ou pelo menos da atenção, minimamente da reparação, mais ou menos do atendimento necessário para que não haja mais tragédias do que já existe. Então, cotas, quando falamos assim, temos a entender que lá na Índia, originalmente, foram grupos de párias, o setor mais rebaixado da população indiana, aquele que se pode nem tocar nele. Então, a condição é dada pelo nascimento. Acho que isso melhorou bastante, mas antes era mais rigoroso. E esses, então, eram quase que infectados, vamos dizer assim, uma doença social. Ninguém podia sequer observá-los melhor, se relacionar melhor com eles. Tudo isso para manter o privilégio na Índia, né? Sociedade que vem de um passado brilhante, mas com muita injustiça social. Então, párias, né? Kshatriyas, por exemplo, eles receberam esse estímulo, né? Parcialmente, proporcionalmente, para que superassem um sistema de castas. Castas ainda é isso, ainda existe isso. É um sistema de organização social, às vezes não há nem mobilidade social, de situação, de enquadramento social, que a condição é dada pelo nascimento. Mesmo que é pior ainda do que a raça. Né? Mas raça geralmente o estigma, a dominação, a exploração posterior é que confirmam, né? O estigma, o preconceito, a discriminação. Mas caça sequer, né? O indivíduo pode se mover muito porque já é pré-determinada, né? É semelhante à sociedade de ordens, o feudalismo que existiu por muito tempo na Europa. Mas o mesmo aconteceu na extensão desses direitos, quer dizer, lá proporcionalmente, quando iam recebendo esses novos direitos, contribuem para a mudança das relações sociais, da hierarquia e estrutura social. Tanto que a Índia mudou muito, melhorou muito. Ainda segue na sua busca pela integração e desenvolvimento. População muito grande, muito sofisticada, muito diversificada e uma população que, sobretudo, fez alguma coisa para socorrer outras mais aflitos, mais sofridos, mais explorados, mais dominados. Não fica só discutindo o sexo dos anjos na televisão. Ficar discutindo medidas que de fato não resolvem os problemas da maior parte das pessoas. Bom, o reconhecimento do Brasil como país, o reconhecimento do Brasil como país racista é recente, mas não foi esse o Brasil que se reconheceu recentemente como racista que criou as primeiras cotas. Pelo contrário, foi a Índia, foram os povos asiáticos ali que tiveram essa iniciativa, né? Muito talvez baseado no exemplo de Gandhi, né? A prontificação de Gandhi, ou mesmo de Buda, né? Para realizar essas transformações sociais relevantes. No Brasil, havia uma situação nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, em que sequer reconhecia que o Brasil era racista. O próprio país achava-se que era a democracia racial autêntica, que aqui era a terra sem males, a terra em que todos os povos conviviam harmoniosamente, graciosamente, que
aqui era um novo Éden, sei lá, algo assim do gênero, um país que tudo estava em harmonia. Claro, harmonia porque o outro é submisso, é dominado, é pisoteado, tem pouco poder de contraposição, não é contemplado pela lei. Eu sou de uma época que não tinha escola pública para todo mundo, nem isso tinha. A gente tinha que, morava no Centro Velho de São Paulo, tinha que sair caminhando aí pela secretarias afora para ver se conseguia uma vaga. E aonde quiser sentar. Foi assim que muita gente negra aqui em São Paulo, muito e pouco, muito aqueles que se mobilizaram e pouco no sentido de atender toda a maioria, conseguiam estudar. Era dificílimo, né? Era um privilégio. Eu sou da época que a classe média estudava na escola pública. Quer dizer, nem sequer tinha escola para todo mundo e ainda a classe média ela usurpava boa parte desse direito, que quase óbvio, é quase óbvio, né, de reconhecimento, deveria ficar para os mais pobres. Bom, mas o reconhecimento do Brasil como país racista e foi muito importante para que viéssemos nos preocupar com o racismo e aí tentar remediar a situação das vítimas do racismo, os pretos, os pobres, os brancos pobres. Foi importante então que a criação de um grupo de estudo e trabalho para estudar o assunto oficialmente em plano governamental só se deu a partir de um reconhecimento oficial de como o Brasil era um país racista. Isso não é apologia de governo nenhum, isso não é mérito exclusivo só de um governo, mas temos que citar que foi relevante sim a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nisso. Ou seja, ele não só reconheceu, na época, foi a hipocrisia brasileira é impressionante. Todo mundo sabia que existia racismo, ele reconheceu, todo mundo ficou pasmado. Todo mundo ficou como que afetado por aquela situação que já há centenas de anos. Ora, e ele criou uma equipe de trabalho, então, que começou a estudar com maior profundidade. Felizmente, os governos depois que vieram, depois de FHC, deram continuidade a isso até chegarmos ao ponto de termos estudos sérios e profundos para criarmos em nível federal, principalmente, cotas raciais e cotas sociais. Esclarecemos bem. Cotas parte de um todo ao trem que não tem. Voltemos a isso com precisão. Para negros, principalmente. Os negros mais pobres, mais miseráveis, mais doentes, mais mantidos na ignorância, os mais perseguidos pela polícia, os mais inferiorizados socialmente. Ou seja, houve esse voluntarismo que eu falei, o governo que eu citei, e houve, claro, estudos brilhantes, realizados inclusive por sociólogos brilhantes, pensadores negros brilhantes, entre os quais João Filho dos Santos, e que hoje, felizmente, temos os nossos sistemas de cotas raciais e sociais que avançou para a universidade, que avançou para o serviço público. Então, uma das questões mais mínimas, mais inteligíveis da questão racial é reconhecer que o sistema de cotas raciais ou sociais não quer medir a inteligência de ninguém. Não é esse o propósito dele, não é para isso que ele foi criado. Não é para um negro ou um branco se sentir ofendido, indignado, porque nem todos estão sendo tratados da mesma maneira. Pelo contrário, é o reconhecimento de que é necessário fazer alguma coisa para que a sociedade não piore ainda mais do que é. Para inibir o racismo, oferecer alguma oportunidade, alguma extensão de oportunidade para as pessoas que podem começar a melhorar a sua condição no racismo,
sendo muito afetada por ele, sendo desestimulada por ele, sendo diminuída por ele enquanto ser humano. Se algum negro se incomoda em receber uma cota, não recebe, não concorra, deixa que os outros concorram. Deixa que os outros que entendem o peso, a gravidade da exploração, da dominação ao longo da história e o resultado que foi gerado para nós aqui, façam alguma coisa por si mesmos. Quer dizer, o que não tem sentido nessa discussão é ficar comparando a capacidade dele. Inclusive, sobretudo, quando o projeto Genoma Humano já comprovou que a capacidade do ser humano é universal. Quer dizer, não precisa ficar se preocupando com isso. Não. Detalhes sem importância. Bom, mas vamos lá. Destinar uma parte de um todo para outrem, classe ou raça. Aquele que não tem esse direito, ganhar esse direito, adquirir. Para uso temporário, as cotas podem ser temporárias, né? Cotas raciais e sociais, ou definitivo, se o país ou assim, né, desejasse, mas isso é a história, ao longo da história do país que saberemos. Parcial ou definitivo. Há uma cota parcial no Brasil que quase consensualmente gira em torno de 20% na universidade. Mas esse número pode modificar-se. Depende da conjuntura histórica, política, depende do contexto particular que a sociedade for passando. Pode aumentar muito mais. Por exemplo, poderíamos pensar agora nisso, quando o Brasil está voltando, andando para trás por causa do neoliberalismo que foi defendido, por causa do Covid, sim, também, em parte, mas principalmente por causa de políticas neoliberais. Estamos nessa miséria, essa pobreza. Ah, destinar parte de tudo, de um todo a alguém. Já dissemos que o ente privilegiado aí é o negro, né? O negro na sua situação socioeconômica indizível, né? Pobreza, miséria, doença, desemprego, vida reduzida, longevidade reduzida, IDH reduzido. Doar ou ceder temporariamente a parte de um todo ao trem ou grupo. Temos que considerar que as nossas cotas são também sociais. Incluímos aí deficientes físicos, incluímos aí não só negros, índios também. Né? Nós mesmos, lá em Mato Grosso, o Movimento Negro de Rondonópolis, fez um projeto junto à universidade, que acho que não está em vigor, a UFMT, que índios também sejam contemplados com cotas na universidade. Principalmente, né? Aquelas áreas que eles mais necessitam, medicina, biologia, ecologia e assim por diante. Bom, é uma parte de um todo, de um direito de um benefício cedido ou doado temporariamente. Cota racial ou social são, portanto, reservas de vagas. As vagas já existem, já existem. Uma parcela dela é reservada exclusivamente para esse fim. São reservas de vagas em vestibulares, provas ou concursos públicos. Assim, nunca é, no Brasil nunca foi, muito grande essa cota. Beira mesmo aos 20%. Isso depende mais precisamente da proporção. Vamos supor, na Bahia, que há uma grande população negra, a maior, talvez proporcionalmente, no Maranhão, não sei, proporcionalmente, ali deve-se haver uma cota maior. São Paulo, muito grande, né? Quase 30% de negros, que é diferente de Santa Catarina, por exemplo. Tem uma população negra em menor número, proporcionalmente falando. Cada raça social, cada cota, né, deve então ser endereçada a ela, mas também temos a cota social, inclusive para se decidir sobre as sobras, né, as dúvidas e minudências acerca da atribuição da cota racial. Bom, o objetivo então não é medir se o negro é tão inteligente quanto o branco. Isso daí deixa para o projeto Genoma, que ele já cuidou disso. Né? O
O objetivo é contribuir para acabar e diminuir com a desigualdade social e o racismo estrutural que impedem o crescimento do negro. Mais de 400 anos de racismo depois de 130 anos de abolição oficial nos deixaram nessa triste situação. Então, o objetivo é reparar, não necessariamente reparar, mas indenizar o negro para receber uma compensação por esse passado e esse presente contínuo que lhe legaram essa situação. Ah, séculos de racismo, de escravidão, após a abolição oficial, que ainda não conseguiu nem empregar a maioria dos negros, estão aí na Rua da Amargura, que não retiraram o negro da pobreza, da miséria, das doenças, das criminalidades, que lhe reserva o triste papel de ser o que mais morre sob a Covid-19, e agora quem passa mais fome recentemente, não? Tem dificuldade em comer arroz a 40, 25, 30 reais o quilo. O povo, então, nessa perspectiva legada pelo racismo, precisa mais ainda de cotas, né? Cotas raciais e sociais. Já dissemos que a Índia foi a Índia e o Paquistão, né? Foram os grandes antecedentes, foram pioneiros na extinção do parcial, gradativa, não total, ainda está em andamento. As cotas não vão resolver imediatamente todo o problema acumulado pelo Brasil em 400 anos, nem 130 anos de abolição oficial, mas é um elemento para isso, é um elemento de política afirmativa para isso. Mas o nosso país apresenta sutilezas, muitas sutilezas. Tem toda essa revoada aí contra as cotas, inclusive esse projeto que eu falei, eu fiquei assustado, eu recebi isso, né, pelo WhatsApp, eu falei, meu Deus, estão andando para trás. Né? E apesar disso tudo, então, né, dessa clara evidência em termos reais, sociais, racionais, de que as cotas são mais do que necessárias para se corrigir tantas injustiças históricas acumuladas, tantos racismos, tanta discriminação, o Brasil já teve cotas sociais. Teve cotas sociais antes de Fernando Henrique Cardoso, bem antes. E o Brasil teve cotas sociais, só que ao contrário. Ou seja, enquanto China e Índia, né, países reconhecidamente injustos, China não, desculpe, enquanto Índia, Paquistão, tivemos aqui no Brasil a inversão do problema, da resolução, do encaminhamento do problema. Tivemos no Brasil a chamada Lei do Boi. É inacreditável hoje, né? Mas eu particularmente passei por isso durante a ditadura militar. Muita gente, como eu, passou também, teve acesso a isso e achou, claro, indigno, né? Uma coisa horrível socialmente falando. Tivemos uma lei do boi. Não, a própria lei está dizendo, vai beneficiar quem é dono do boi. Com o quê? Com cotas na universidade. Quando toda a população, né, enfrentava problemas de terra para plantar, reforma agrária e ausência de cotas nas cidades, meio urbano, nas grandes metrópoles brasileiras, a ditadura militar, período de 1968, no recrudescimento da ditadura, sua fase mais dura, mais pesada, criou uma lei que tratava do preenchimento de vagas nas escolas agrícolas do país e propunha incentivar o homem do campo a se formar nos cursos de agronomia, medicina veterinária e técnico agrícola, com o objetivo de resolver problemas de baixa produção, quer dizer, questão agrícola, né?
Segundo o autor da lei, a política de cotas, notem bem, serviria para quem? Serviria para os indivíduos da zona rural que, em disputa com indivíduos da zona urbana, acabavam não conseguindo nota suficiente para serem aprovados nas escolas, além de excluírem os filhos dos proprietários de terra, usando a justificativa para que nas escolas militares os filhos de oficiais tinham vagas reservadas, quer dizer, porque já tinha alguma coisa do tipo assim, ainda queria usar essa existência como justificativa para criar um privilégio para os filhos dos senhores fazendeiros. Ah, vejam que, além de incluir os filhos dos proprietários de terra, a medida era destinada principalmente a eles, não era o boia fria, que acho que ainda estava se formando nessa época. Ah, além disso, o autor, né, do projeto, o deputado Último de Carvalho, os estudantes que cursavam e se formavam nesses cursos geralmente não utilizavam as técnicas aprendidas na prática e só faziam cursos para conseguirem um diploma. Veja bem, quer conseguir alcançar o crescimento da produtividade agropecuária, oferecendo um privilégio para o filho de quem não precisa, quem tem capital, de quem tem dinheiro. E usa essa justificativa do país não ter a produtividade agrícola tal que hoje tem, né, por exemplo, para conceder esse privilégio mesmo assim. Ou seja, o que demonstravam aprendidas na prática e só faziam os cursos para conquistar o diploma. Um bom setor dos fazendeiros, das classes ruralistas, até hoje tem um diploma, não precisa como um capital suficiente, só para não ostentarem desconhecimento, para manter o status. Bom, um diploma que demonstrava a importância da política proposta pela lei do boi. Assim ficou justificada a redação da lei. E essa lei durou aproximadamente 17 anos no Brasil, de 68 até quase 85, né? E, claro, né, quando os militares saíram do poder, eles se desfizeram desse trambolho, né? Mas não consideram a reforma agrária dos trabalhadores até hoje, e até onde se sabe, a lei cotas não, não conheço nenhuma participação direta dos militares na sua origem e criação. Mas tivemos a lei do boi. Ora, esse aí é mais um elemento, né? Se eu fosse o Boris Casoy, eu diria uma vergonha, né? Para que nem sequer questionemos o direito dos pobres, dos negros terem. Olha o que o Brasil já fez. Já possibilitou que gente que não precisa necessariamente em termos materiais, né, financeiros, que essa gente recebesse privilégios. E combate o direito, quase que liga de certo, porque emana da própria visibilidade da miserabilização dessas pessoas, as cotas sociais e raciais. Então, por favor, não esqueçam que o Brasil já fez essa primeira lei federal número 5.465, de 3 de 7 de 1968, e foi extinta em 1985, isso aproximadamente 17 anos, né? Quando da abertura política lenta e gradual, quando da queda da ditadura militar, aí tivemos então a extinção desse privilégio que vinha associado com a concentração de renda e de terras no Brasil. Vamos observar alguns problemas e possíveis problemáticas aí envolvidas. Bom,
o enfrentamento da meritocracia. Quer dizer, tem gente que argumenta que não é possível conceder cotas raciais ou sociais, porque isso é infringir o princípio da igualdade. Quem fala nesses termos está falando de uma igualdade pura, inexistente, inócua, né, socialmente. Se é justamente para combater a desigualdade, a miséria, a pobreza, as doenças, e na sequência do genocídio e assim por diante, não tem sentido se dizer que todos não estão sendo respeitados. Todos não são iguais perante a, na sociedade. A formalidade legal, todos são iguais perante a lei, esconde a profunda desigualdade entre as pessoas. Será que um juiz do Supremo é igual ao trabalhador favelado lá de Paraisópolis, que teve seu barraco incendiado? É claro que não. Agora, a igualdade deles é formal perante a lei. Ambos têm uma bagatela toda de direitos que deveria ser equalizada realmente, disponível para todos. Esse argumento é fraco. Né? Isso aí só quer dizer, só quer confundir, inclusive, o negro que não, e o branco pobre que não prestaram muita atenção, só quer confundir a cabeça deles dizendo que a igualdade humana é geral. A igualdade humana existe formalmente quanto direitos, capacidade, potencialidade, mas escondendo profunda desigualdade social. Ah, o negro que submete a cotas seria o negro que faz isso porque não tem capacidade. É o outro lado da moeda de que eu falei agora há pouco. Não tem nada a ver. O negro que está ali, ele está perseguindo o direito, felizmente reconhecido, minimamente ainda reconhecido, de obter uma possibilidade de ter acesso às melhores oportunidades via a criação artificial de um instrumento de desigualdade para assegurar a igualdade. Se ficar esperando, né, que venha por si, o que vai acontecer? Os negros na pobreza, na miséria, na doença, no incêndio na favela, no genocídio, na perseguição dos gêneros, o que vai acontecer? Vai piorar cada vez mais sua situação e que ele vai se distanciar da possibilidade de obter um instrumento mínimo de criação de oportunidades para a consecução ainda via mercado, quem sabe, de uma parcela reduzida com acesso à mínima melhoria, quiçá em algum nível, talvez, futuramente, talvez, a igualdade no mercado. Quem que é o negro, né? Quem que é esse negro? Bom, a piada é a seguinte, pergunta para a polícia que ela sabe, né? Ela vive perseguindo ele, vive enquadrando ele, vive vitimando ele, vive apresentando um caos para ele. Todos somos testemunhas recentemente da violência policial contra o negro, que curiosamente recrudesceu sob a coronavírus, né? Mas esse é a maioria da população, 55%, né? Que ou enfrenta o racismo de marca, como nós já explicamos, ou enfrenta o racismo de raiz, de origem, né? Aquele que é inferiorizado, em grande parte devido à sua cor marcada pela origem negra, preta, ou aquele que é o próprio preto. Assim, é aquele para quem há muito, quer dizer, quem há pouca tolerância, pouca aceitação, pouca paciência. É aquele que é responsabilizado pelo seu próprio status quo, ignorando 400, 500 anos de história que estão em cima das costas dele. Quem que é o negro? Né? É a vítima do racismo cordial, é a vítima do racismo de marca, é o mais miserável do país, é quem só pela ilustração, que irônica, vai ter que comer mais macarrão porque não vai poder comer arroz. Ah, o ser mais pobre e mais miserável do país, que carrega, às vezes, a remuneração de R$ 600. O que é isso? Pessoa
confere dignidade a ninguém. E ainda vai ter reduzido para 300. E talvez nem isso, né? Vai haver um filtro ainda. Talvez muitos vão deixar de ganhar até essa pequena gratificação, não sei. Aquele que é vítima do etnocentrismo, ou seja, é aquele que os outros grupos falam ou acusam, é feio, é sujo, etc. É aquele que é alvo de preconceito, mas você vai conversar com ele, vai sair com ele, vai na balada com ele, mas ele é assim, ele pode dançar bem, mas ele tem uma série de limitações, ele não tem educação, ele fala errado, não tem boas maneiras. O racismo, que às vezes está latente nele, e ele mesmo é mal recebido nos ambientes que dizem que enfrentam a problemática do racismo. Quem é ele? É aquele que sofre a discriminação de raça e de classe, porque no Brasil boa parte da classe e da raça social foram construídas juntas. Raça, cultura, religião, aquele que ninguém tolera a religião, acha que a religião dele é cheia de passagens imprecisas, é ser cheia de magia, de feitiçaria. Aquele que é alvo da dupla ou da tripla pertença, ele é a maioria da população, que se situa entre 55% e 75% da nossa parte, do nosso povo. 55% a autodeclaração, né, nos censos do IBGE, e 75% a estimativa dos especialistas na questão racial. Então, é esse que é a ele, né, que se deve dirigir as cotas, que na minha opinião deveriam ser aumentadas ainda, principalmente em função do agravamento da situação socioeconômica cultural do negro brasileiro. Ou seja, é esse que está morrendo mais, está sendo mais englobado pela Covid, né? É esse que não tem como evitar pegar metrô, tem que pegar ônibus, com máscara, sem máscara. É esse que começa a acreditar que não é negro, que acha que ele é mestiço. Lembre-se que a ideologia da mestiçagem foi criada para tentar fazer o negro desaparecer da história. E é esse que, bom, eu risco de enfrentar projetos de lei que querem ainda suprimir uma pequena abertura que possibilitou-lhe as cotas raciais e sociais. Gostaria, enfim, que todos pensassem nisso, pensassem bastante que o negro, quem é o negro, por favor, não é só o preto retinto, o negro é todo o contínuo da cor. Gostaria que as pessoas pensassem efetivamente que a miscigenação não trouxe tantas melhorias assim, são mal propaladas, são afirmadas, mas boa parte dos ditos mulatos, mestiços, são pobres também, miseráveis. Eu gostaria que você, talvez a maior parte, eu gostaria que vocês não esquecessem do racismo cordial, quer dizer, o brasileiro tem a tradição de falar que não é racista, nega o racismo praticando o racismo, como explicamos naquela experiência do Florestan Fernandes. A vítima do racismo de marca e de origem, e sempre a negação que eu não sou, é o outro, eu não sou. Mas como você trata este? Como que parte da juventude trata o negro? Com raiva, ódio, medo? Aquele que é vítima do etnocentrismo, preconceito, racismo, discriminação de raça e de classe, dito pardo, branco pobre. O afro-brasileiro, enfim, porque a classe, a raça muitas vezes sobrepõe a cultura, né? Cultura afro, indígena, por favor. As religiões de dupla pertença são também de origem indígena, não apenas africana. Dupla e tripla pertença.
Maioria da população do país, 55% e 75% novamente. Ou seja, ainda querem tirar outra vez a cota dele. O mínimo que ele conseguiu aí. Não chegou nem a ter cotas especializadas para outros níveis da pós-graduação, quando muito, uma ou outra na área de pedagogia. Mas, ao passo que a escolarização exige, acadêmica, novos sacrifícios, que a condição de classe e raça sobrepostas e interseccionadas puxa para baixo, não permite que se leve adiante. Ou seja, cotas para raça e classe, sim, deveríamos afirmar isso, porque essa é a experiência do Brasil, assim como os indianos fizeram para as castas, né? Para os párias, os sudras também. Conquista gradativa da cidadania, cotas e raças não vão melhorar de imediato a situação do negro, do branco pobre. É um processo que se inicia aqui e que vai se estender por muitos anos, mas já vai fazer girar a roda da família, da sociedade. Já vai inserir gente de classe média negra e branca pobre na sociedade que, em parte, terão filhos que poderão galgar patamares superiores na sociedade. Essa é uma brecha, a brecha da cota raça, cota classe. Ah, ampliação dessa minoria, entre aspas, né? O negro não é minoria, 55% ou 75% da população não tem como ser minoria, não sei que critério seria, só porque para os Estados Unidos lá é efetivamente minoria, não sei. Políticas públicas para o ingresso na universidade e no mercado de trabalho, via concurso público, através de cotas, gradativamente, para ir construindo uma população mais integrada, melhorada e que poderá reproduzir e ampliar uma população mais integrada e melhorada. Então, por favor, não percam de vista isso, né? Que essa é uma discussão que está sendo retomada parcialmente, porque o presidente pôs na hora do dia que vai baixar os salários novamente, né, para variar. Não tem novidade na história nenhuma isso aí. E nem o Congresso, o presidente do Congresso também, né, que já tinha proposto antes também rebaixar o salário dos funcionários, como se não houvesse arroxo salarial. O, até onde eu sei, os funcionários públicos, sou funcionário público aposentado, tem arroz salarial há 3 anos. Né? Ainda vai cortar mais? Não sei. Ah, então, por favor, essa temática é importante, influi nas vidas negras, é das possibilidades de melhoria de atuação. Não é uma questão de mensuração da capacidade individual, não tem nada a ver com isso. É uma questão de fazer justiça. Não entendo que seja uma reparação, entendo apenas como indenização, porque não é uma cota na universidade ou no serviço público ou no serviço privado, não tem o poder de reparar séculos de exploração, dominação, assassinato, genocídio, etc, etc. Indeniza parcialmente a perda, os linchamentos contra os negros. No Brasil, principalmente depois da... Como que você vai reparar isso dando uma cota? Está muito longe ainda. E o caos que criou isso, trauma, a falta de perspectiva, a destinação à pobreza, à criminalidade, à prostituição, por causa desse ambiente que foi criado. Uma cota vai resolver isso? Cota no serviço público? Mas é uma indenização que é bem-vinda, é necessária sim, e parte da justiça social começa a ser feita
a partir disso, né? Meu obrigado a todos, por favor, espalhem essa questão, vamos discutir. Os vestibulares estão aí, né? Os vestibulares serão muito desfalcados de negros, porque o Covid afetou bastante desses negros, né? Diminuiu bastante, novamente, a sua capacidade de competição, de inserção no mercado de trabalho, inserção na universidade. Eu pediria que vocês se interessassem mais, trouxessem mais gente para a discussão e exigisse possíveis candidatos negros, não importa só a cor da pele, importa, a cor da pele também importa, mas é o conteúdo maior é que importa. Não é só ter um discurso progressista e efetivamente não fazer nada e até ser contra as conquistas que os negros tiveram recentemente na história. E, por favor, não vamos deixar de entender que o que está acontecendo nos Estados Unidos, que despertou, interessa muito aos negros de lá, sim, os negros daqui do mundo inteiro. Interessa sim ao Partido Democrata, sim, pode ter algum uso político disso, mas importa, sobretudo, nós negros estamos adormecidos aqui, quase que sem discutir os nossos próprios problemas e ainda há gente negra que refuta na realidade o ímpeto de alguns jovens negros que querem lutar pelas cotas. Devemos apoiá-los, devemos aprofundar a questão, devemos também favorecer o desenvolvimento dessas ideias entre os brancos pobres, que eu repito novamente, muitos são filhos de negros, mas não a questão em geral, a questão não é só do negro, é cotas raciais e sociais. E, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e vamos continuar com esses exercícios de valorizarmos aspectos teóricos do racismo para que os negros possam ter mais noção não, uma ferramenta auxiliar para levar adiante essa defesa das vidas negras, ampliando a perspectiva, aprofundando a perspectiva, conduzido não só para o combate ao racismo, mas, sobretudo, pelo combate à igualdade social, racial. Não é só ser contra o racismo, tirar um certo privilégio para si e deixar rolar para os outros que enfrentam esse problema. Eu me afasto dos negros se eu já conseguir alguma coisa, alguma melhorazinha, né, na sociedade. Se eu já tenho agora minha cota parte melhorada. Se eu já tenho agora a possibilidade de gerar uma família, ou seja, posso agora me separar das famílias, viver minha opção que eu tenha. Claro, todos podemos ter esses ganhos, mas não devemos afundar, não devemos esquecer que nós viemos todos no nosso barco, mesmo barco na história. Nós viemos da Mama África, como malungos e xilunguns, sim, mas sobretudo, seja malungo, seja xilungu, não precisa deixar de ser negro e abandonar a causa se já conquistou um patamar melhor de sobrevivência, um patamar melhor de inserção social, um patamar melhor de vida, né? E lembre-se que nossos mestres, decidiram que devemos fazer tudo isso de forma aberta, singela, tranquila, compreensiva, pacífica, bastante embrenhados, munidos de muita disposição e não esqueçamos que nós temos o privilégio de ter a possibilidade de lutar e obter conquistas sociais importantes, relevantes. Não nos enganemos com as aparências somente desculpe, trocadilho, das aparições maiores de negros na televisão em época de crise. Isso sempre foi feito pelo sistema em outros lugares do mundo e agora está fazendo aqui.
Não pense que você está conquistando tanta coisa assim porque um ou outro acendeu. Pense no conjunto. Seja Malungo, por favor, predominantemente. Mas pode ser Xingu também, mas seja negro e continue lutando. Lembramos de Mandela, Gandhi e, sobretudo, de Martin Luther King. Muito obrigado. Até breve. Continuaremos fazendo esses trabalhos. Até breve.